Bom, pessoal, boa noite a todos. Hoje nós vamos ver dois novos tópicos do capítulo 9 do Evangelho, que é paciência e obediência e resignação. A Carol vai ler paciência, eu vou fazer um breve comentário, depois obediência e resignação, eu faço outro breve comentário. Quem quiser comentar, pode comentar à vontade. E depois a gente abre um tempo final para dúvidas que vocês têm da espiritualidade, seja qual for, não precisa ser relativo ao tópico do Evangelho, tá bom? Todo mundo bem? Passaram a semana bem? Muito bem, assim que é bom. Então vamos começar acalmando nossos corações e elevando nosso pensamento ao Cristo. E conversar com Jesus, conversar com Ele e dizer: Irmão Jesus, é em teu nome que nos reunimos hoje. Agradecendo a todos os seres do plano espiritual que aqui comparecem para aprender ou para ensinar, aos nossos mentores, aos espíritos de luz, para nos incentivar e nos orientar nesses estudos semanais que fazemos do Evangelho, no intuito de aprimorar os nossos conhecimentos na jornada espiritual. Para iniciar os nossos estudos, vamos iniciar o coração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos para o tópico A Paciência do capítulo 9. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que não são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Olha aí que curioso. Ele fala de caridade. Primeiro, ele fala de dor. A dor, a nós, é um importante sinal de que algo não vai bem, e é a melhor das professoras, porque a gente sentindo a dor, a gente evita de novamente praticar o ato que nos causou dor. Então, a dor é uma excepcional professora. Mas ele fala aqui principalmente de caridade. Aquela caridade que a gente dá com dinheiro, que a gente, de uma forma ou de outra, consegue uma comida, de uma forma ou de outra, consegue um cobertor e doa, é a mais fácil. Aqui ele está falando da paciência, é a caridade moral.
Essa caridade moral é a mais difícil, é a mais complicada, é o que mais prende o homem na Terra. O que é a caridade moral? Eu tenho uma filosofia de vida. Eu sigo um regramento determinado por Jesus. Quando alguém tenta me tirar do sério, quando alguém tenta que eu fique nervoso, quando alguém tenta que eu perca as estribeiras, é muito simples eu deixar esse monstro extravasar e falar tudo que eu tenho para falar e às vezes chegar às vias de fato e agredir. Mas aí eu estou descumprindo uma ideologia. Eu estou descumprindo aquilo que eu prometi seguir, que é extinguir esse tipo de atitude, esse tipo de procedimento da Terra. Então, se eu revido aquele espírito menos evoluído numa provocação, se eu aceito essa provocação, eu contribuo para aquilo que eu prego contra. Então, se eu prego uma coisa e executo outra, não está funcionando. Porque se eu prego uma coisa, eu devo ser capaz de executá-la, de cumpri-la. Então, é esse perdão, essa parte que cutuca a gente, que provoca, que tenta tirar do trilho que Jesus está se referindo. É esse acolher com caridade, paciência e dizer, cara, eu não posso me render à ignorância desse espírito, porque não é isso que prega, não é isso que está escrito, não é isso que eu acho coerente, não é isso que faz parte da minha verdade. A minha coerência é evolução do espírito. Se eu acolho um espírito ignorante tentando me provocar, eu saio da minha evolução do espírito. Então, essa dificuldade que ele está querendo dizer, esse controle desse monstro que a gente tem aqui dentro, que está tudo aqui, de milhares, centenas de milhares de vidas, está tudo aqui. E esse controle que Jesus diz, que é essencial e necessário. Porque se houvesse o controle dos dois, não teria mais briga. Se tivesse controle dos dois lados, não teria mais guerra, não teria mais fome, não teria mais ganância, não teria mais corrupção. E é esse controle que eu prego e que eu pratico. É fácil? Não é. Mas a gente vai conseguir um dia, com certeza, porque tentando nós já estamos. Pode, Carolzinha. Vou ler a segunda parte, que é obediência e resignação. E aí, depois do comentário do Fê, eu quero trazer uma frase aqui, tá? Para a gente ativar a paciência na gente. A gente realmente sabe que é muito desafiador, né? Manter a paciência em vários momentos da vida. Mas a gente consegue, a gente chega lá. Então, vamos lá. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens a confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia no desfalecimento da corrupção.
veio fazer luzir, no meio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está, assim, marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá, senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Olha que legal. Primeiro ele fala de obediência. Obediência a quem? A Deus. Faça isso, senão Deus vai te castigar, e você está perdido, e você vai arder no fogo do inferno. Não. Não é essa obediência que ele está se referindo. Ele está se referindo à obediência à sua coerência. Obedeça aquilo que você tomou como certo para si próprio. Como assim? Se eu entendi, não porque me foi imposto, mas porque eu entendi que eu não posso julgar o outro, porque eu não sou nada mais e nem melhor do que o outro. Essa é uma coerência da minha vida. Então, eu sou obediente a essa coerência que eu tomei como minha verdade. Não porque Deus me impôs, ou porque Jesus assim o disse, porque eu entendi que é isso que está certo. Eu me convenci que o outro, rico, pobre, negro, branco, homem, mulher, hétero, homossexual, tanto faz. Ele não é absolutamente inferior a mim em nada e eu não sou superior a ele em nada. Somos absolutamente iguais. Então eu não tenho o poder de julgá-lo, assim como ele não tem o poder de me julgar. Não faça ao outro aquilo que você não quer que faça a você. Simples assim. Se eu entendo que eu preciso ter, antes da raiva, a empatia para entender como é estar na sensação do agressor, é uma verdade que eu tenho para mim. E é a obediência que eu devo a mim, porque eu escolhi agir assim. Então, é a obediência que ele diz aqui, é os meus princípios, as minhas razões de agir. E não com medo do Deus castigador, ou de nada disso. E a resiliência que ele diz aqui a gente tem que ter resiliência para aquilo que a gente não pode mudar. A morte. Ninguém pode mudar a morte. Uma vez que o ser humano morreu, o espírito desencarnou, ninguém ressuscita o ser humano. Isso a gente tem que ter resiliência. Mas a resiliência contra aquilo que a gente pode mudar é incoerência. Então, a resiliência eu tenho que ter contra aquilo que eu não posso mudar. De jeito nenhum. Aquilo que eu posso mudar, eu tenho que mudar. E aí ele fala aqui de novo dessa resiliência da dor. Então,
A dor é concebida por nós como por que eu estou passando por isso? Que dor insuportável. Aquela dor da paciência. Provoca, provoca, provoca. Eu estou sendo paciente, estou cumprindo com a minha meta, com a minha ideologia, mas está me doendo, está me martirizando. Quando eu começar a entender que esse martírio, essa dor, é significativa para aquele que continua, que é meu espírito eterno, e não para o Fernando, carne e osso, eu começo a entender, eu começo a dizer, a dar graças a Deus que eu estou passando por essa dor, porque ela não vai mais acontecer na minha vida, porque eu estou passando por um aprendizado, e a partir do momento que eu aprendo, eu não faço mais, porque eu já senti a dor da primeira vez que eu fiz. Então, essa dor pode ser um terrível para o encarnado, mas para o espírito que consegue, que continua, e que, na verdade, são os verdadeiros vocês, porque tudo que está aí dentro desse encarnado vai continuar a jornada com os mesmos saberes, as mesmas manias, só vai ficar a roupa aqui. Lá na frente vocês vão falar, graças a Deus que eu senti essa dor lá atrás, para não ter que sentir ela agora, nesse momento que eu estou vivendo. Então ela vem no momento certo, quando eu começo a olhar para a dor com esses olhos, de que ela vem no momento certo para educar a mim, espírito, e que eu não vou sentir ela mais lá na frente, eu começo a sentir a dor, ver a dor com outros olhos. Diga, Carolzinha, sua frase linda. Bom, pessoal, quando a gente decide ser paciente, primeiro a gente tem que entender que a gente precisa ser paciente com a gente mesmo. Porque esse é um aprendizado que muitos de nós está tendo agora, né? Esse conhecimento está chegando agora. Então, muitas vezes a gente vai sim perder a paciência, mas se a gente tem o conhecimento, fica mais fácil de quando essa situação de perder a paciência acontecer, a gente consegue ressignificar, transmutar essa situação muito mais fácil, né? E com isso a gente consegue controlar melhor o nosso mental, o nosso emocional e o nosso físico, porque quando a gente perde a paciência, o nosso corpo também sente, né? Com vários sintomas. O estômago dói, a garganta aperta, a cabeça machuca, né? Fica ali latejando. Então, quando a gente entende isso, né, que ser paciente é ser obediente a essa filosofia de vida, isso, inclusive, é um autocuidado. É um cuidado com esse veículo aqui que o seu espírito habita, né? Então, sejamos obedientes e pacientes com a gente mesmo. Eu trouxe uma frase que é uma frase de sintonização com a paciência. Então, vou pedir para vocês colocarem a mão no coração e fechar o olho. E tentem mentalizar com bastante força essas palavras aqui. Eu reconheço que a melhor escolha agora é ter paciência, seja para ter mais clareza sobre a situação, seja porque a resolução depende de outras pessoas, seja porque dentro ou fora de mim nem todos os elementos necessários estão presentes ainda. Eu reconheço a necessidade da ação do tempo. Eu escolho sintonizar a paciência em mim. Então, fica aí a frase para vocês. Depois vocês podem escutar de novo pelo YouTube. Se quiser, anota, deixa na mensagem do celular, né? Coloca lá nos favoritos e nunca se esqueça. Escolha sempre sintonizar a paciência. Obrigado, Carolzinha. Muito bom. Comentários, discordam de mim, concordam, entendem que não é nada disso, que o que Jesus falou é o pé da letra, fiquem à vontade.
Então, vamos fazer encerramento do Evangelho, vamos abrir para a dúvida geral da espiritualidade. Mas antes eu queria agradecer hoje a presença de um grande e querido amigo de longa data, que é o Luciano. Luciano hoje vai ser vai ser aqui em São Paulo o novo colaborador da Quarta Legião Apometria. Nós vamos começar a trabalhar juntos e, se Deus quiser, vamos fazer uma jornada aí fantástica, abençoada e bem virtuosa, com muitos atendimentos, muita gente assistida. Né, meu irmão? Se ele conseguir ligar o microfone, a gente vai fazer uma jornada. Então vamos lá, gente. Vamos encerrar e a gente abre para perguntas da espiritualidade geral. Da mesma forma, vamos acalmando nossa mente, nosso espírito e falando a Jesus. Irmão Jesus, mais uma vez estivemos reunidos em seu nome, agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que comparecem todas as terças-feiras para a nossa reunião, agradecendo aos nossos mentores, pedindo que continuem nos intuindo, nos instruindo, nos orientando, nos direcionando, nos ensinando, nos protegendo e agradecendo por tudo que já fizeram e ainda fazem por nós. Aos espíritos de luz, nós agradecemos, pedimos que continuem orientando todos os mentores, pedimos a fluidificação da água, para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais, e nos concedam a bênção divina do passe. Nessa transfusão energética de energia, onde cada membro dessa reunião visualiza à sua frente uma entidade, um brilho, uma luz, que pulsa uma energia branca perolada. Essa energia toca o topo da nossa cabeça e vai tomando conta de todo o nosso corpo, dos pés à cabeça, eliminando todas as energias que há no nosso corpo, jogando lá para o pé e do pé para a terra. E essa energia vai dominando o nosso corpo. Nosso corpo vai ficando branco, perolado. Uma vez que o nosso corpo está todo tomado por essa cor, nós passamos a ficar exatamente iguais a essa entidade que irradiou essa energia para a gente. E essa energia começa a envolver os nossos órgãos internos, órgão por órgão. A potência dessa energia é tão grande que ela passa a exalar do nosso corpo, atingindo nossos familiares, nossos pets, nossos carros, nossas residências, nossos locais de trabalho, nossos amigos, nossos inimigos e todos aqueles que tanto necessitam dessa transmutação divina de energia no orbe terrestre, sejam homens ou animais, encarnados ou desencarnados. E nessa emissão de energia em grande quantidade, imagina-se o planeta Terra todo tomado por essa energia branca perolada. E essa energia extravasa do nosso cosmos, extravasa pelo nosso cosmos, do nosso planeta, e vai tomando infinitamente a nossa galáxia e o espaço. E nessa produção e irradiação magnífica de energia, nós dizemos: Senhor, obrigado por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. É em tuas mãos, Pai, que entregamos nossos corpos, nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento da tua palavra. Que assim seja. Graças a Deus. Podem beber água. Carol, acho que tinha uma moça que pediu no grupo por uma moça que se acidentou de moto.
Tá aí? Quem foi? Acho que não, né? Elaine. Quem que pediu? Elaine. Oi, Elaine, como chama, moça? Vitória Brits. Vitória Brix. Vitória Brix. Brits, com T. Brit. Brits. Isso. Diga, Darcy. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muita paz. A paciência, eu acho que é uma das grandes virtudes que a gente tem que ser trabalhada todos os dias, toda hora, todo o momento na vida, porque a gente às vezes passa por tantas coisas, determinadas situações que exigem muita paciência. Mas assim, Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem 8 dias. Eu eu estava em Salvador, mas já estou agora no interior. É Duas Barras do Morro do Chapéu, é um distritozinho daqui da Bahia, é um povoado. E aí, quando eu estava em Salvador, um domingo, eu deitei assim de tarde e estava com um amigo que já estava em processo terminal. Você acredita que eu senti tanto frio, tanto arrepio gelado, os pés gelados, as mãos? Quando eu abri o Zap, exatamente, no momento que eu estava sentindo isso, ele desencarnou às 16 horas e 30 minutos. Isso é possível de você captar essa energia, de você sentir, entrar em sintonia com aquilo ali, e você sentir o que eu senti. Claro que é. Olha qual o trabalho que a gente faz, Darcy, querida. É isso mesmo. Não é a sensibilidade, a interação com os espíritos? É. E esses 2 dias não estão me deixando eu dormir. Oh, Jesus. Eles não estão deixando você dormir ou você está impressionada com a energia que você está Não, sentindo? não estou impressionada, não. Não estou conseguindo dormir direito, né? Então, hoje, Mas, antes. Pode falar. não, mas como eu sei, assim, aí eu faço algumas coisinhas que eu sei fazer. Agora eu quero pedir assim, eu estou com 2 pessoas, eu tive muitas perdas de 2 semanas para cá, de amigos, de pessoas ligadas muito a mim. Mas estou com um primo que está assim, ele sofreu um acidente de moto, teve traumatismo craniano e tudo, já está quase 15 dias hospitalizado e entrou no processo de infecção generalizada, já está em sepsemia. E já mandou chamar a família e tudo, né? E também estou com uma amiga que está sofrendo tanto para desencarnar, que a família já não está mais suportando, sabe, de ver o sofrimento dela no hospital em Salvador. Né? E eu queria pedir vibração para essas 2 pessoas. Fala o nome delas. Dulcivalda Evangelista Rios e Davidson Rocha. Gratidão. Tem mais um nome no chat também, tá, Fê? Eu vi, eu vi. Então, vamos lá. Pai, nesse momento de concentração, de caridade, nós te pedimos. Sejam designados anjos das falanges do grande mestre médico Bezerra de Menezes para auxiliar esses nossos irmãos. Vitória Brits, Dulcivaldo Evangelista Rios e Daverson Rocha. Marcos Vinícius das Neves Intenção e Aparecida Maria Ferreira dos Santos. Que seja dado-lhes de orientação, atendimento médico ou mesmo acolhida no campo espiritual, Pai. Que lhes seja feito o melhor nessa vida terrena.
Abençoado seja, assim seja, graças a Deus. Muito bem. Vamos lá. Quem quer falar sobre dúvidas gerais da espiritualidade? Luciano já levantou a mão, já fez sinal de limpador de para-brisa. Pois é, rapaz, eu consegui aqui, ó, milagrosamente abrir meu microfone. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui junto com vocês. Além do prazer, um chamado, tenho certeza, e, e vai ser muito bom poder trabalhar junto com vocês, né? Vai ser uma coisa fantástica, tenho certeza. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Obrigado a Obrigado a todos você. que estão aí. E vamos lá, que a coisa tá pegando, tá fervendo aqui, rapaz. O negócio hoje aqui foi uma maravilha, viu? Graças a Deus. A sala tá preparada, filho. Ótimo. Tem muita coisa para fazer, muito trabalho para fazer. Bora. É isso aí. Maravilha. Obrigado, Lu. Opa, eu que te agradeço, meu querido. Agradeço a todos vocês. Gente, vamos lá. Mais alguém quer saber de alguma coisa? Eu vi lá no podcast, não sei de quem, o cara falou que. Como é que é lá? Tanto, eu até descarto essas coisas, mas assim, me mandam essas coisas. Enfim, ninguém tem. Está todo mundo no caminho certo, focado na realidade, sem ficar prestando atenção que espírito come comida que está na louça suja, que esparadrapo no umbigo adianta para alguma coisa. Está todo mundo já entendendo que a gente tem que pensar antes de aceitar. Muito bom. Então, eu fico muito feliz. E espero vê-los todos na terça-feira que vem. Tá bom? Com muita boa vontade, essas carinhas lindas aí, sorrindo. Todos muito bem. Então, para quem eu vou ver amanhã no tratamento, até amanhã. Para quem eu não vou, até terça que vem. Fiquem todos com Deus e sempre na mais alta vibração. Beijo! Muita luz no caminho de vocês. Beijo, beijo.